Alô você, eu sou o Gabriel E eu sou o Ricardo. e essa é só mais uma opinião sobre ciência. E já adiantando, nós vamos falar sobre Anitta, vamos falar também sobre Osiris Rex e vamos falar sobre vida ou não vida no planeta que provavelmente já está morto. Em Vênus. Ok? Mas antes de mais nada, vamos fazer o nosso jabá antes de entrar nessas notícias super interessantes. Bom, inicialmente nós somos um podcast, o Só Mais Um Podcast sobre ciência. O Só Mais Uma Opinião sobre ciência, para quem é mais velha guarda, é um quadro que a gente tinha de comentando notícias lá no podcast, que a gente resolveu mover para vídeos e colocar no YouTube. Então, se você está aqui hoje vendo a gente, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe like no vídeo se você não gostou, se você gostou, se você não gostou, dislike. Comenta embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse monte de coisa. E se você quiser conversar com a gente, você pode nos mandar um e-mail para os smupsc1@gmail.com ou então interagir com a gente pelo Facebook. É só procurar no Facebook pela página Só Mais Um Podcast sobre Ciência, ou também pelo grupo, o nome é o mesmo. A gente aconselha que vocês sigam o grupo, né, e não necessariamente... Ou sigam os dois, óbvio, né, mas principalmente o grupo, por causa das políticas do Facebook, que pode fazer com que, se você só curte a página, você acaba perdendo alguns updates que a gente solta, né, sobre os episódios. Se você tá no grupo, aí você vai ter certeza que vai receber. O que mais? Claro, como a gente é um podcast, a gente hospeda o nosso podcast no Anchor, essa plataforma tão maravilhosa que nos deixa hospedar o podcast de graça. Anchor. E também distribui, né, para outros agregadores de podcast, tais como Spotify, Overcast, Google Podcast, Breaker, um monte de agregador diferente, né? Então você provavelmente vai encontrar o nosso podcast em qualquer agregador, no seu agregador favorito. Tanto esse vídeo quanto o podcast, eles costumam sair semanalmente na sexta-feira. Costumam, porque isso não é uma coisa tão religiosa assim, não. Depende de muita coisa, né? Como a gente tem sempre dependendo de convidado, esse tipo de coisa. Depende do nosso tempo também para editar. Aliás, do Gabriel para editar. A gente acaba, às vezes, soltando os podcasts um pouco atrasados, ou uma semana fica sem. Então é importante você estar lá no grupo para sempre ficar por dentro das atualizações dos nossos calendários. Chique! Chique, eu acho que é bom só lembrar, é possível, bem possível na realidade, que essa sexta-feira saia o vídeo e não saia o podcast. Não quer dizer dessa vez que essa semana não vai ter podcast. Na realidade, esse podcast provavelmente vai sair atrasado, não vai sair na sexta-feira como usualmente acontece, né? Então, acho que como a gente já tá, como esse vídeo já saiu antes, a gente pode dar um spoiler, né? A gente vai estar falando sobre a missão Osiris Rex, que é a missão da NASA, que a gente por acaso vai comentar hoje. A gente vai trazer o Dr. Josué Cardoso dos Santos, que trabalha com essa parte de missões espaciais, é o embaixador no Brasil da missão Osiris Rex, e ele vai trazer tudo pra gente, dos pormenores da missão, quem são os responsáveis, os objetivos, todo o plano, todo o calendário da missão, para deixar a gente por dentro de tudo que está acontecendo, certo? E temos assim o nosso primeiro convidado a ser revisitado, repetido, né? Exatamente. O Josué já participou, eu não lembro o número do episódio dele, acho episódio que foi o 4, sobre currículo Lattes. Agora ele vai estar falando um pouco mais da área dele, né? O Josué trabalha com missões espaciais, não necessariamente com os Osiris Rex, mas com missões espaciais. Mas ele vai trazer um panorama bem legal pra gente. E acho que a gente já pode chamar o Capitão Gancho e puxar para os updates da Osiris Rex. Beleza, vamos lá. Ótimo. Como todo mundo que não está numa bolha e tem internet já sabe, a Osiris Rex, né, uma missão da NASA, está visitando o asteroide Bennu. E na semana passada ela chegou próxima do asteroide e ficou aquela coisa de quando que ela ia fazer o touchdown, né, dela. Que é quando ela ia realmente colher ali as amostras. Isso aconteceu ali por volta das 7h20 da noite do dia 20 de outubro. Dia 20 de outubro foi uma quinta-feira, eu acho. Tanto faz, na verdade. E a boa notícia é que tudo ocorreu como planejado. A missão conseguiu ali fazer até melhor do que o planejado. Foi terça-feira, dia 20. Foi terça-feira, dia 20? Ah, tá. Não, tanto faz o dia, né? Da semana.
É que você fez uma cara, eu achei que eu tinha falado que a missão correu tudo como planejado, e você fez uma cara do tipo, não correu não. Não, correu sim. Não, correu tudo sim, correu tudo como planejado. Deu tudo certo, né? Eles conseguiram ali fazer o touchdown e conseguiram colher matéria. E agora eles só precisam mandar essa matéria de volta pra Terra. Então, só pra gente dar um panorama de como que aconteceu, né? Tem alguns vídeos rolando no YouTube, que são montagens, né? Mostrando como é que foi toda a manobra. Ali é bem legal de assistir. E o que aconteceu foi que a gente já tinha visto que a superfície do asteroide poderia ser diferente do que se esperava, né? E acabou que a sonda não precisou nem aterrissar no asteroide, o que é ótimo, né? Não correu esse risco. Então o que ela fez? Ela ficou assim, pairando, né, por cima do asteroide. E aí ela soltou um braço mecânico. E esse braço mecânico que é o responsável pela coleta. Esse braço mecânico ele soltou ali uma quantidade de gás nitrogênio na superfície do asteroide, suficiente ali para como é que eu vou dizer? Não é perturbar, levantar ali um pouco de rocha, levantar um pouco de poeira, né? Para que ele levantou e aí essa poeira entrasse no coletor, e aí o coletor fechava bonitinho e coletava o que eles queriam. A ideia é que se coletasse ali por volta de 60 gramas de amostra, o que seria já muito mais do que todas as missões que a gente já teve, que coletaram material, né? Já seria um marco. Só que parece que deu melhor do que esperado, porque como eu vou chamar de explosão, tá? Que aconteceu ali no asteroide, acabou levantando mais matéria do que eles tinham previsto e o coletor acabou mais do que cheio, né? Tanto que depois eles foram filmar o coletor para ver como é que tava, né? Para ver se realmente deu bom. E eles viram que tava vazando vazando a amostra do coletor. Porque o coletor tava muito cheio. Não tem perigo de vazar toda a amostra, porque necessariamente o que está acontecendo é que tem um pouco de material que está impedindo que o coletor feche apropriadamente. Então, assim que esse material for embora, o coletor fecha, tá tudo tranquilo. Inclusive, eles estão até pensando em coletar mais, fazer uma segunda coleta, né? O que ia ser só mais material. E é isso. Na verdade, a notícia é bem rápida, bem boa. Só lembrando, né, a missão é esperada para voltar à Terra em 2023, então está um pouco longe. Mas a gente já fez ciência com as análises das primeiras imagens de Bennu, a gente já caracterizou melhor a superfície, já consegue montar ali o modelo de formato do asteroide muito melhor. E agora é só analisar mesmo o material que foi coletado. Essa análise pode ajudar para que a gente entenda melhor um pouco a história do sistema solar, né? Acho que o Gabriel mesmo, o Gabriel e o Otton, que já estiveram aqui, o Gabriel que está aqui e o Otton que já esteve aqui, já comentaram, eles até gostam de falar que os asteroides são ali os tijolinhos do nosso sistema solar, né? São os remanescentes. E podem dar pistas pra gente, então provavelmente Bennu pode trazer ali alguma pista. Possivelmente sobre a origem da água, da vida na Terra, esse tipo de coisa que sempre se especula, né? Mas é bom realmente esperar, ver como é que vai ser a análise e aí sim tirar as conclusões. Até porque, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Quando a gente se precipita um pouquinho, dá ruim. Sim. Mas eu acho que eu posso dar um pouquinho do panorama do drama dessa coleta, que eu acho que é interessante Sim. ressaltar também. Né? A gente comentou em alguns episódios passados, aqui mesmo, sobre o problema de que eles encontraram pedras meio grandes quando eles chegaram em Bennu, né? E que a estrutura dessas pedras poderia ser um problema, porque elas seriam muito sólidas e isso poderia danificar o material na coleta. Então tinha uma preocupação muito grande. E pouco tempo antes, como a gente falou, faz poucos episódios atrás a gente comentou sobre essa notícia, eles fizeram uma análise da densidade das pedras e viram que elas eram um pouco mais quebradiças, né? Elas eram um pouco mais, como se diz, porosas, então isso. Quebravam de forma mais fácil, né? O que era um bom sinal. No fim das contas, deu tudo certo, mas existe todo um drama, porque você precisa escolher o lugar certo para pousar, e tem muitas coisas, né? Eles escolheram especificamente como se fosse um vale ali, uma cratera específica. Eles estudaram essa cratera várias vezes, né? De várias formas, né? E havia uma pedra grande ali que era um problema para essa manobra.
Tanto que eles apelidaram essa pedra de... Como é que é? A Montanha da Perdição, uma coisa assim, Monte da Perdição. Eu vi, tinha a tradução pro... tinha o termo em inglês que eu esqueci agora. Mas eu sei o que você tá falando. Né? Então, tava... Porque tudo isso é meio preciso, mas não tão preciso assim. Então, tipo, sempre há um risco quando você escolhe essa região. Essa escolha de região é bem interessante. Tinha trabalhos ali, que a gente fez ali na FEG também, tentando descobrir um pouco disso. Não chegou a ser publicado, eu acho. Não sei. Mas esse lance de você identificar qual que é a melhor região do asteroide para coletar material é muito interessante. E é isso, né? Deu tudo certo, o material está funcionando. Eles estão pensando numa segunda coleta. Se forem coletar, não vão coletar do mesmo lugar, até porque você tem chance de coletar material de... Se você vai coletar mais material, o ideal é que seja material de lugar diferente, né? E eles espalharam um monte de partícula, um monte de pedra no Bennu, o que não é problema, porque digamos assim, a concorrente de época, porque está acontecendo no mesmo tempo que a Hayabusa 2, ela tá em outro lugar, ela né? pretende disparar no asteroide. Disparar um projétil no asteroide para exatamente levantar muita poeira para tentar ver um pouco mais sobre dentro do núcleo do asteroide, que é o asteroide Ryugu, nesse caso, Isso. né? Então, é uma boa época para se trabalhar com asteroides. E todas essas informações são importantes, como o Ricardo ressaltou, porque asteroides eles dão um pouco da dica de como funciona como foi a origem do nosso sistema solar, e também porque esses asteroides que a gente está mencionando são do grupo que tem potencial de colidir com a Terra. Então é bem interessante você conhecer o seu inimigo. Isso. E é bem legal, né? Porque eu tava lendo a matéria sobre que existia um delay nas imagens que estavam sendo transmitidas, a real e a imagem que era transmitida lá no quartel-general da missão, né? Lá no centro. E a coleta, né? Esse touchdown que eles falam, ele foi feito todo de maneira autônoma, então sem a intervenção dos cientistas. Então imagina, você acabou de enviar muitos milhões de dólares para o espaço, você tá morrendo de medo para ver se vai funcionar ou não, e você não vai ver em tempo real se funcionou ou não. Você vai descobrir depois se deu certo ou não. É por isso que tem aquelas imagens de cinema que a gente sempre vê, né? A missão dá certo e tem aquele monte de cientista levantando o braço que deu certo. Realmente, deve ser um alívio quando dá certo. Eu acho que o negócio que foi ainda mais incrível nesse sentido de alívio foi a da missão New Horizon, né? Porque a missão New Horizon, tipo, pra quem, assim, só comentando, né? A missão New Horizon, tipo, ela foi visitar Plutão. Plutão tá muito longe, muito longe. Então, ou você chega numa velocidade, ou você leva muitas décadas pra chegar lá, ou você vai de um jeito que você só vai passar pelo sistema de Plutão. E foi o jeito que eles escolheram, né? Tipo, não compensa você manter uma missão assim por tanto tempo. Então fez uma órbita que meio que passou rasante ali, passou por dentro do sistema e tal. Então, tipo, veja só. Foi um tempo minúsculo em que passou dentro do sistema, tirando todos os dados que eles precisavam. E foi uma missão que foi lançada em 2006. É velho. Não, foi antes disso. Eu não sei o dado preciso, eu sei que ela é bem antiga. Ela foi lançada acho que em 2002. Eu sei que foi antes de 2006, porque em 2006 o Plutão foi rebaixado a planeta e a sonda já tinha partido. Ah, tá. O Plutão foi rebaixado a planeta não, né? É. E aí ela passou em 2016, uma coisa assim, né? Era a época que o André tava nos Estados Unidos, agora eu não lembro. Eu não lembro. Acho que 2015, 2016. É só bom lembrar que não é sempre que as missões dão 100% certo. Teve o caso da missão a Rosetta, né? Ela não deu 100% certo, porque eles tinham aquela sonda filha, eu não sei se é sonda filha mesmo que Philae. fala. A Philae. Sim, sim. Que eles esperavam colocar ela num lugar onde ela pudesse continuar operando, e na verdade ela caiu no lugar certo, tombou e caiu num lugar escuro onde ela não conseguia luz solar para continuar operando e parou de funcionar. Acontece.
Tem a Hayabusa. O nome em inglês tem um nome muito legal, que é lander, né? Tipo, é pousador. Né? Aí você não precisa ficar usando o mesmo termo, né? Mas a Hayabusa 1 tinha um lander também, que se chamava Minerva. E a história da Hayabusa é mais engraçada, porque eles erraram o alvo. Tipo, eles lançaram a Minerva, ela passou rasante e não caiu no asteroide. Acontece. Então, realmente, né? Deu certo, tem que comemorar muito. É bom que o Josué vai estar aqui, a gente tá falando assim de maneira mais superficial. O Josué vai vir aqui e vai realmente explicar. Até é legal explicar como que é esse braço mecânico, né? Como que é o nome? É o TAG. O TAG-SAM, vamos de TAG-SAM. que é o objeto, né? Que significa Touch and Go Sample Acquisition Mechanism. Que é a abreviação para mecanismo de aquisição de matéria touch and go, né, que é o que toca e sai. É legal que o José vai explicar bem essa parte da engenharia pra gente. Legal, mas ótimo que funcionou. E, meio preocupado que eles estão agora gananciosos, que eles querem pegar mais, né? Pô, cara, já pegou mais do que o planejado. Cai fora, né? Já deu certo. Então. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Esse lance do braço mecânico, só pra dar uma reforçada, é bem interessante porque as missões principais que fizeram essa coleta de asteroide, né? Tipo, primeiro foi a Hayabusa 1, aí agora tá vindo a Osiris Rex e tem a Hayabusa 2 também que vai fazer, ou já fez a coleta, não lembro. Mas as Hayabusas, que são missões japonesas, elas não têm um braço mecânico, elas têm tipo um pé. Que é um sistema diferente. A sonda, ela vai, pousa e volta, né? E tanto é que Hayabusa, como eu comentei anteriormente, não lembro se é gavião ou falcão ou qualquer coisa, qualquer ave de rapina, e a ideia do nome vem exatamente por causa disso, por causa dessa... Sim. Né? Simula o ataque de uma ave de rapina. Vamos dizer assim, esses sistemas das Hayabusa lembram um pouquinho de uma broca mesmo, onde você vai, entra no solo e puxa, né? E você tira o material dali. Tanto diferente da Osiris Rex, é outra ideia. Sim. Só que é tudo muito rápido, né? Tipo, não é uma broca que entra ali e fica, tipo, não. Bateu e saiu. É tudo a ideia do touch and go, né? Exatamente. Vamos para a próxima notícia? Bora. Beleza, então agora a gente vai falar sobre vida em Vênus, ou não vai ter vida em Vênus. E aí? Então, pera, só pra dar o panorama. A gente começou setembro com vida em Vênus, ótimo. Aí deu a metade de setembro, mais ou menos, Marte falou assim, não, calma lá, segura aqui meu copo de água salgada, que eu acho que tem vida aqui. E aí a gente descobriu que, na verdade, pode ou não, né? Porque depende do nível de salinidade na água lá. E aí a gente ficou, Vênus, legal. Marte, talvez, mas legal também. E agora Vênus, não. Só não. A gente tá dando spoiler já da conclusão final, mas vamos com calma, né? Falando sobre às vezes ciência tá errado também, né? Exato. O que a gente vai ver aqui, na realidade, é um negócio bem interessante e que acontece, assim, de certa forma, razoavelmente comum na ciência. E faz parte do método. Isso é muito importante entender que isso faz parte do método. É por isso que você não deve acreditar em um cientista, mas na comunidade científica. Na ciência não funciona essa voz sozinha no deserto gritando. E mesmo as pessoas extremamente famosas, porque recebem como se fosse todo o mérito de uma teoria completamente nova, elas não são vozes sozinhas no deserto. Isso é importante se frisar. Quando você tem uma relatividade sendo formulada, ou qualquer coisa desse tipo, você tem o nome mais importante, mas não é ele sozinho desenvolveu tudo, tá, pessoal? Aquela história de ombros de gigante realmente funciona na ciência. E a comunidade, ela é importante porque a ciência funciona na base de teste, revisão, para testar, para ver se as coisas são o que são. E por isso que se confia na ciência. Então, na verdade, só fazer um parênteses, essa é a maravilha, né, da ciência. Você ter um resultado num lugar e outras pessoas em outros lugares poderem testar aquela mesma coisa e tem que funcionar, tem que chegar no mesmo lugar, tem que tudo estar comprovando, bonitinho. Isso é ciência. É isso, você está comprovando o resultado de outra pessoa ou não, né? Exatamente.
Então, um negócio simples é quando você tem um dado, uma coisa, uma novidade muito grande, algo muito extraordinário, que o caso da fosfina em Vênus de fato é uma notícia assim de abalar as coisas, o que acontece e sempre vai acontecer. Um monte de cientista vai querer puxar seu tapete, mas não de uma forma negativa. Ele vai querer mostrar que você está errado, porque ele não chegou naquele dado. A gente Ou, defende ou não, um pouco ou não também, né? dessa disputa. Oi? Ou não também, às vezes tá querendo simplesmente surfar a mesma onda, né? Exatamente, Do tipo, exatamente. olha, ele descobriu e eu comprovei. Exato, exato, exato. Então, se você descobre uma coisa muito nova, o pessoal vai focar naquilo ali, né? Sim. Seja para refutar, seja para descobrir que tá tudo certo. Então, primeiro a gente vai falar de dois casos, né? Que o primeiro caso, bom, descobriram fosfina em Vênus por ondas Sinais, de né? rádio, sinais de fosfina em Vênus por onda de rádio. Então, poxa, a gente já teve sonda lá. Então, vamos lá. Vênus é um planeta que a gente tem muitos dados, sejam dados coletados por missões, tiveram várias missões em Vênus. Eu e o Ricardo trabalhamos até em uma com imagens de uma missão, que era a Venus Express. Aliás, E saudade do que não vivemos com aquele trabalho, hein? Saudade do que não vivemos. um Pra- trabalho com tanto potencial, né, mano? Abraço Alejandro que ajudou a gente. Cara, saudade do que não vivemos. Momento, vamos abrir o coração aqui, né? Saudade do que não vivemos. Sim, Mas segue. sim. Segue. Então, dado de Vênus, a gente tem muitos dados de Vênus, certo? Seja por missões, seja por observações na Terra. Lembrando que Vênus é o terceiro corpo mais brilhante visto no nosso céu, né? Só perdendo para o Sol e para a Lua. Ok, ocasionalmente por alguma coisa que surja que não é normal, não é tão corriqueiro. Mas então, e aí qual que foi a primeira ideia? Vamos correr atrás de todos esses dados e verificar, né? Então, em suma, o que eles verificaram, tipo, mostravam alguns sinais de, principalmente de fósforo e de algum sulfato com fósforo, né? Eu não vou ficar aqui falando nessa parte de química até para não errar. Mas o que eles mostraram com esses dados que eles tinham visto, não provava nem desprovava nada, né? Aí teve outro trabalho. Esse trabalho é engraçado até porque uma das autoras é a autora primeira autora do trabalho que descobriu que Indicou, estava né? falando Sugeriu. de ter descoberto fosfina em Vênus, né? E isso com infravermelho. E aí, pela teoria apresentada no artigo que apresentou a fosfina, se esperava que em certa camada, né, só dando A uma camada da rápida. atmosfera, né? Uma rápida falada aqui. A atmosfera de Vênus é a atmosfera mais densa que se tem no sistema, entre os planetas do sistema solar. Por isso que Vênus é o planeta mais quente, por causa do efeito estufa de Vênus. Então essa atmosfera de Vênus é extremamente densa e você tem assim muito bem definidas quais frequências você consegue a partir de cada camada dessa atmosfera. Então, pela previsão, uma certa camada da atmosfera você deveria ter encontrado também vestígios de fosfina, pela própria ideia apresentada no artigo que apresentou a fosfina. E com esses dados, não de rádio, mas de infravermelho, eles não identificaram. Então, esse primeiro trabalho já não batia com esse trabalho da fosfina. Né? Vamos falar aqui de trabalho original da matéria para a gente poder. Pode ser o trabalho que sugeriu, né? A gente só chama de trabalho original, que foi o primeiro, né? Sim. E aí, por fim, agora está saindo, ainda não foi publicado, mas está saindo um paper onde outros autores discutem sobre o método utilizado no trabalho original, certo? Isso é importantíssimo, porque as conclusões são muito interessantes, geram muitas coisas, mas a gente sempre tem que ter certeza dos dados, se os dados estão corretos, o que originou é correto, né? Os dados que foram usados são, de fato, dados muito robustos, porque vem do telescópio ALMA e tudo mais. Só que o que esses autores desse novo trabalho questionam é sobre o método utilizado.
Então, quando a gente trabalha com imagens, eu vou falar aqui por cima, a gente tem algum contato com o pessoal de observação, né? Qualquer dia a gente deve trazer alguém para falar sobre isso, mas, né? A gente também, como eu falei, como a gente mencionou, a gente chegou até a trabalhar com dados da Venus Express, e quando você trabalha com imagem, você tem toda vez você tem isso. Então, o que acontece? Quando você trabalha com imagens, seja de telescópios, radiotelescópios, seja o que for, e mesmo em missões espaciais, você sempre tem interferência de várias fontes, né? Você tem radiação que vem de lugares que não é o lugar que você está observando. Você tem, se está na Terra, você tem interferência da atmosfera, dependendo da frequência que você está usando, do tipo de onda que você está usando, né? Você tem vários tipos de interferência. Você tem interferências do sistema que você está usando para captar, porque é tudo eletrônico. Então, existe também uma limpeza que se faz, por exemplo, existem várias imagens que se tiram, que não são as imagens científicas, que são imagens que a gente chama de calibração, por exemplo, que são imagens exatamente para buscar se existe algum pixel do CCD. O CCD é o aparelho que capta a imagem, tá? Do CCD que está queimado, se tem alguma corrente funcionando de forma diferente e tal, porque você não vai ficar... Você não tem um equipamento perfeito que não tem esse tipo de ruído. Então, existe todo um processo que se chama tratamento de imagem, desde calibração da imagem até o tratamento da imagem, para remover esses ruídos. Sejam eles na calibração de ordem do equipamento, sejam eles de fontes externas, né? E aí o que se está questionando é se essa filtragem foi feita de forma correta, né? E os novos autores eles dizem que não foi feita de forma correta e que da forma que eles utilizaram influenciou no resultado que eles obtiveram. Então a fosfina que eles identificaram nada mais era que um erro no tratamento das imagens, certo? E aí eu volto a falar, isso é o interessante, porque como é uma notícia extraordinária, uma pesquisa extraordinária, você tem certeza que não é só aquela equipe que vai poder dizer isso, mas todo mundo vai tentar testar. Então, se ela passar por todas essas provas e todo mundo testando, e mesmo assim for conferido isso, então dá para ter mais certeza. Por isso que a ciência é tão confiável, quando ela está consolidada. Mas o processo... Isso é uma coisa complicada, às vezes as pessoas não entendem. Existe o processo de consolidação de uma informação e quando a informação está consolidada, né? E essas coisas são importantes. Por exemplo, a Terra ser esférica é uma informação consolidada, ok? Mais ou menos esférica, né? Tem um formato esférico. Ah, sim. Eu sempre gosto de falar disso. Né? Só Tipo, pra ser a gente é preciosista, fala, não, achatamento. Cara, se a gente for comparar, é difícil você conseguir uma bola que tenha a esfericidade que a Terra tem. Muito difícil. Quase impossível. Mas eu acho que assim, é bem legal que eles estão aí revisando o método para ver o que aconteceu. Eu acredito que deva, por ter sido uma matéria que virou capa de muito jornal, muito revista por aí, os autores do trabalho original devem dar um posicionamento, devem falar sobre, né, se erramos mesmo ou não, não erramos não, vocês que erraram. Deve ter uma resposta oficial desse grupo. E meio que a gente ficou emocionado pela mídia, né? A mídia viu aquela manchete, jogou, todo mundo deu aquela emocionada, falou sobre, sem que o resultado estivesse realmente consolidado por outras pesquisas, né? Acho que foi isso que aconteceu. Aconteceu coisa... só para puxar pro meu lado de novo, aconteceu coisa semelhante, se você é bem da velha guarda aqui do podcast, bem da velha guarda 3 meses atrás, você lembra que eu posso ter comentado sobre a possível descoberta de 6 novas exoluas, né? Foi uma análise de sinal que foi feita por um grupo de 2 pesquisadores bastante importantes no Canadá. E todo mundo meio que ficou, caramba, mas eu já vi esses dados, nesses dados não tinha nada. Isso foi em julho mais ou menos. Desde que essa pesquisa foi colocada no Archive, né, que é onde fica um repositório para pesquisas que ainda não foram necessariamente aceitas, né? É onde vão os pré-prints, esse tipo de coisa. Saíram 2 pesquisas tratando desse tema. Em uma,
teve uma reanálise da análise que foi feita. E aí eles mostraram que não, aquele sinal que os pesquisadores do Canadá analisaram estava errado, que não dava para tirar a conclusão que eles tiraram a partir daquilo. E foi feito um estudo agora teórico, um pouco mais tarde, mostrando que as regiões que eles identificaram não são estáveis para exoluas. Ou seja, provavelmente não tem, provavelmente você viu outra coisa. Isso é validação, entendeu? É você pegar o resultado, olhar e outros pesquisadores trabalharem em cima. Foi isso que aconteceu com a fosfina. E aparentemente Júpiter não, né? Vênus está mais morta do que poderia estar. Mas só vale lembrar que você falou que o grande problema foi essa exaltação que a mídia fez e tudo mais. Sim, é o trabalho da mídia. E só lembrando, tipo assim, a gente tava discutindo fosfina em Vênus. Galera, o que a fosfina indica de vida pro que o pessoal tava pensando... É um pulo muito grande. É um pulo muito grande. É um pulo muito... Assim, como a gente comentou no podcast que a gente falou sobre... No quadro que a gente comentou sobre fosfina. Assim, de você identificar a fosfina para aquilo estar ligado com vida, tem um pulo, viu? Não é uma coisa leva para outra necessariamente. Aqui na Terra, uma coisa está mais ou menos ligada com a outra. Lá a gente não fazia ideia do que era. E mesmo aqui na Terra, essa vida são bactérias que estão principalmente presentes no intestino dos animais. E não necessariamente elas precisariam estar no intestino dos animais, tá? Então não indicaria também os animais grandes por causa da existência dessas bactérias. Calma lá. Muita calma lá. Né? Só uma reação química que vem de uma bactéria, de um ser vivo anaeróbico. É que a manchete, né, que a gente lê nos jornais, nas revistas, nos sites que seja, eles fazem esse pulo ser muito, muito tranquilo, né? Parece que uma coisa implica na outra e por A mais B é isso. Não, calma. E pelo jeito, na verdade, não tem nem A nem B pra começar, né? Na realidade, eu acho tudo isso muito divertido, cara. Eu acho muito divertido. Se a ciência vai andando assim, sabe? A gente teve um professor que falava, né? Não existe resultado ruim, é resultado também. Não é porque seu resultado é negativo que ele não é importante, sabe? O que não pode é ter resultado errado. Mas resultado negativo é resultado também. Até porque se você pesquisasse só aquilo que você sabe que vai dar certo, não é pesquisa. Se você sabe que vai dar certo, né? Exatamente. Por falar em pesquisa que a gente não sabe se vai dar certo, olha, um gancho no outro hoje, né? Ótimo, né? A gente vai falar da dona Anitta, gloriosa Vai Malandra. Abraço pra Anitta, a cantora. Putz, quem dera que a gente fosse falar dela, né, mano? Se fosse pra falar de coisa boa, estaria falando dela, mas na real não estamos. Não tenho nenhuma simpatia, pois não conheço. E também não posso falar nem do trabalho, porque também não conheço. Enfim. Eu gosto do trabalho. Eu sei que você gosta do trabalho. Tá, mas antes de chamar de Anitta, vamos dar o nome original do negócio? Na verdade, antes de tudo isso, vamos montar um circo. Porque primeiro se montou um circo, aí se colocou um palhaço no picadeiro e esse palhaço apresentou uma mágica. Foi isso que aconteceu. Primeiro, o circo. Nada nessa manga, nada nessa outra. Pá! Cura do Covid. Não. Qual foi o circo montado? Como vocês devem lembrar, se vocês viram o podcast passado, se não assistiram, podcast não, o vídeo de semana passada, se não assistiram, voltem lá. A gente discutiu bastante sobre a questão da Coronavac, que é a vacina chinesa, brasileira, que está sendo desenvolvida pela Sinovac, a empresa chinesa, e o Instituto Butantan aqui em São Paulo, sobre toda a obrigatoriedade que estavam querendo dar para a vacina e sobre como o governo federal não estava muito contente com ela. Pode falar. Um disclaimer rápido, já que você mencionou isso. Uhum. O princípio ativo da vacina de Oxford vem da China. A vacina que você toma para H1N1 também. H1N1 também.
Ah, é. Isso sem tirar todas as outras vacinas. Mano, querer tirar a influência da China das vacinas é a mesma coisa que querer tirar a influência da China do seu guarda-roupa. Complicado. Mas, voltando, né, a gente comentou toda essa polêmica sobre como o governo de São Paulo estava usando de politicagem por causa da vacina, e aí o governo federal estava usando de politicagem para querer desqualificar a vacina. Essa semana teve toda uma briga, um rolo envolvendo a Anvisa, tudo. E no meio desse circo todo, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o nosso glorioso astronauta Marcos Pontes, ele anunciou que o Ministério tinha conduzido uma pesquisa financiada por eles, né, pelo próprio Ministério, que tinha encontrado num remédio uma maneira de reduzir o contágio, né, reduzir a carga viral do Covid. O que seria muito bom. O que seria excepcional. Como o Gabriel sabe bem, essa segunda onda da Europa, ela está se mostrando muito mais contagiosa, apesar de um pouco menos letal. Então, se você tem um remédio que diminui a carga viral, diminui o contágio e melhora ali os sintomas, né, diminui a probabilidade dos sintomas aumentarem, seria um remédio muito bom. O problema é que esse remédio, a nitazoxanida, famosa Anita, ela meio que foi jogada ali quase como uma cortina de fumaça para todo o circo que estava acontecendo da vacina da Sinovac. Quase como se fosse uma resposta do governo à vacina que São Paulo, né, que o governo de São Paulo ali tá trabalhando. Então a gente meio que ficou desconfiado, né? E foi uma propaganda muito bonita, muito bem feita, porque eles usaram palavras-chave. Eles usaram o nome do medicamento, falaram, né, reduz o contágio, reduz carga viral, tudo em caixa alta, pulando na sua tela. Escreveu lá, comprovação científica, porque até agora, né, o governo federal diz que a vacina da Sinovac não tem comprovação científica e tudo mais. E aí teve gráfico que na verdade não representava dados, segundo o próprio ministro, era um gráfico meramente ilustrativo. O que quando você está falando... um gráfico tirado de banco de dados, de fotos. Então, assim, tinha uma embalagem muito legal. E aí todo mundo se perguntou, mas e os dados, né? Já que tem comprovação científica. E aí teve todo um blá 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 do tipo, olha, estão lá em processo de publicação, tem ali um mês que é todo rito de publicação, não sei o quê. Ok. Quem é muito emocionado já falou, Brasil ligou seu modo ufanista e saiu espalhando um tanto de fake news. Quem tá acostumado com esse governo já deu uma segurada, falou, não, pera, fala aí pra gente qual é que é do negócio. Bom, primeiro, o que é a nitazoxanida, que eu vou só chamar de Anita, gente, porque não dá. Ela é um medicamento que faz parte de um grupo de antiparasitários, certo? Apesar de ter, sim, efeitos antivirais, mas ele é basicamente usado para infecções causadas por rotavírus, norovírus, que são problemas ali, gastrointestinais, enfermidades causadas por parasitas, como lombriga, solitária, infecção por protozoário que gera diarreia, esse tipo de coisa, tá? É para isso que serve esse medicamento. Ele não deve ser utilizado, e é bom falar, porque a Anita, ela atualmente só pode ser vendida com prescrição médica, tá? Você não pode só chegar lá na farmácia e comprar. Você precisa de uma receita para isso. Mas ela, por exemplo, não pode ser usada por quem tem diabetes, doença do fígado e doença do rim. Que já dá ali uma limitação boa. A Anita, ela não é nova na história. O próprio ministro, né, o Marcos Pontes, já tinha comentado da Anita lá no começo da pandemia, né, falando que a Anita poderia diminuir a carga viral, não sei o que, mas nunca mostrou estudo nenhum. Tá? E agora sim, saiu o estudo, né, o estudo foi publicado no medRxiv. O medRxiv é um repositório, né, é parecido com o Archive, para quem trabalha com ciência. É um repositório para pré-print, né, trabalhos que ainda não foram aprovados ou não foram publicados, esse tipo de coisa. O estudo ele foi coordenado pela pesquisadora Patrícia Rocco, da UFRJ, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quem diria, né, a Universidade Federal fazendo pesquisa. E qual que era a embalagem? Né? A embalagem é que a Anita reduziria a carga viral,
o contágio e melhoraria os sintomas. Porém, e aí é informações do trabalho, o medicamento não reduziu os sintomas analisados, que foram apenas tosse, febre e fadiga, então são só 3 sintomas. Então ela não melhorou nisso. Ela não teve qualquer influência no número de hospitalizações, então ela não diminuiu o número de pessoas que foram hospitalizadas por causa disso. Segundo o próprio artigo, não existe diferença nenhuma entre o processo de cura dos sintomas entre os pacientes que tomaram a Anitta e os pacientes que tomaram placebo, o que é horroroso, tá certo? Porque justamente, né, o teste que você faz com remédio e com placebo é para você ver a melhora em quem tomou o remédio, entendeu? Mesmo sem ela saber que ela tá tomando remédio. Aparentemente isso não aconteceu. Porém, o medicamento, né, aí segundo o próprio artigo, ele é seguro e diminuiu significativamente a carga viral, aumentando a proporção de pacientes que testaram negativo para o coronavírus após 5 dias. Então essa é a conclusão, que parece muito boa, certo? De novo, né, apesar de não ter melhorado os sintomas, diminuir a carga viral, diminuir o contágio, é legal. Porém, os próprios... Só falar? Um negócio para reforçar, né? Lembrando que o coronavírus ele não tem uma grande taxa de mortalidade, ele tem uma grande taxa de transmissão. E como é um vírus novo, toda a população tem possibilidade de pegar. Então, o grande problema dele, na realidade, seria exatamente a transmissão. Por isso que seria tão importante se esse remédio fosse eficiente em barrar a transmissão. Por isso que é tão importante os sistemas de barragem de transmissão, que são as quarentenas. Pode máscara, e o uso de máscara, esse tipo de coisa. E uso de máscara. Enfim, então, aparentemente, apesar de, olha, a parte dos sintomas não melhora muito, nem das hospitalizações, pelo menos a parte de transmissão funciona, certo? Pá, mais ou menos certo. Porque os pesquisadores, eles mesmos admitem no estudo, que o estudo tem uma série de limitações. Primeira limitação, apenas 3 sintomas foram considerados, que foi, deixa eu pegar aqui de novo, tosse, febre e fadiga. Então eles ignoraram outros sintomas. Não foi realizado um acompanhamento de longo prazo, acima de 28 dias. Então eles acompanharam os pacientes apenas por poucos dias. Apenas aqueles que continuaram apresentando um ou mais sintomas depois de 5 dias foram contatados novamente. Já é a limitação. O que mais? Os voluntários, e esse para mim é o principal. Os voluntários, que foram cerca de 392 voluntários, a maioria entre 18 e 39 anos, o que é complicado, tá? Porque é uma população aí que deveria ser mais resistente ao próprio vírus. Esses voluntários eles foram instruídos a tomar o medicamento 3 vezes por dia. Porém, não foi feito um acompanhamento para saber se eles realmente seguiram essas instruções. Então eles podem ter tomado, podem não ter tomado, podem ter tomado a mais, podem não ter tomado nenhum. Não houve esse controle. Então você está jogando na responsabilidade de, olha, não melhorou os sintomas, mas você nem sabe se o seu voluntário tomou o remédio que deveria tomar, ou tomou na quantidade certa. Complicado. Os voluntários, né, os 392 voluntários, eles não usavam nenhum outro tipo de medicamento de uso contínuo. Então, todo o resultado deveria ser por causa da Anitta. Com todo esse cenário, e a gente vê que as limitações são bastante sérias, né? Primeiro, população muito pequena, uma faixa etária onde as pessoas deveriam ser menos afetadas, não houve um controle de longo período, não houve nenhum controle se o remédio foi administrado de maneira correta, porque aí você está confiando nos voluntários, né? Nisso tudo, nesse cenário todo, a doutora Natália Pasternak, que é doutora em microbiologia e presidente do Instituto Questão de Ciência, ela comentou o seguinte sobre o resultado do estudo. E aí é banho de água fria. Ela diz: o único desfecho positivo, a redução de carga viral, é questionável, já que não houve correção da carga viral basal antes do início do tratamento. A carga viral nos dias 5 a 8 não tem relevância clínica ou epidemiológica. Não houve redução de internação ou morte, e a janela de transmissão é maior 2 dias antes ou até 2 dias após os sintomas. A carga viral menor depois disso
depois desses 2 dias, ela não impacta na transmissão. Em suma, o medicamento não diminui internação, não diminui doença grave ou morte, não tem impacto clínico nem na transmissão. Tá? É bom dizer que esses voluntários, eles estavam no início, no estágio inicial de Covid, né? É uma transmissão recente. E aí, o que a gente faz com esse estudo, então? Então, o que ela aponta na realidade é que exatamente você tem essa transmissão é mais importante nos 2 dias anteriores e 2 dias depois de começarem a aparecer os sintomas. Você teria que ter pessoas tomando esse remédio antes de descobrirem que estão com Covid, no fim das contas. Certo. E aí, como Pra é que você ver vai ficar... se isso funciona pra alguma coisa. E não existe você tomar remédio de maneira prévia. Não existe. Tá? É fazendo isso que você morre, aliás. Tá? Pessoal, não adianta, eu não chego e falo, olha, eu vou tomar esse dipirona aqui porque eu acho que daqui uns 2 dias eu vou ficar com dor de cabeça. Não. Eu vou tomar esse remédio para inflamação de garganta porque eu acho que daqui 2 dias eu vou ficar com garganta inflamada. Não é assim que funciona. Falando sobre resultado ruim, né? É um estudo científico. Justifica toda aquela badalação que foi feita pelo ministro, pelo governo? Não. Não. Na verdade, eu não estou por dentro dessa pesquisa, não é nem de perto a minha área, mas parece um resultado dos mais questionáveis. Para dizer o mínimo. Tá? A conclusão que você chega que ela reduz a carga viral pode ser devido a tanta coisa, você não consegue nem afirmar que é devido ao remédio, porque você deixou os voluntários tomarem esse remédio e você deu indicação, mas não garantiu que eles tomaram. Como é que faz? Não foi você que administrou, entendeu? Então. Eu não sei. Vamos dar um pouco de crédito, né? Vamos pensar que talvez funcionou nesse sentido, mas a real é que, tipo assim, a conclusão não serve pra muita coisa. E eu acho que esse é o ponto principal, né? A conclusão não serve. Porque, tipo, a gente já passou aqui um monte de notícias. Cara, eu não sei se é a gente que é de outra área, mas esses artigos de medicina dão um certo incômodo, né? Tipo, você vê artigos sendo publicados sem uma amostragem grande, você vê artigos sendo publicados sem um grupo de controle, sabe? Tipo, assim, eu esperava que todo artigo de medicina que fosse publicado, você teria um grupo de controle grande, com uma galera tomando... Agora fugiu a palavra. Placebo, exatamente. Uma galera tomando placebo, uma galera tomando remédio. Tipo, todos os controles possíveis. E se pensa... Tipo, e aí, de novo, o grande ponto é... Vamos dar o crédito. Vamos que essa pesquisa funcione. E a conclusão? A conclusão é que, tipo, poxa, diminuiu a carga viral na época de transmissão? Não foi na época de transmissão. Diminuiu mais alguma... Não, é só isso. E aí, né? Tipo, o que você vai fazer? Você vai começar a fazer a galera tomar Anitta ao invés de usar máscara? Não. Porque seria interessante... Seria interessante se a gente tivesse pelo menos resultados de tipo, olha, a gente sabe que essas pessoas vão se contaminar. Né? E eles vão tomar num negócio controlado para não fazer mal. Beleza. Digamos assim. Eu tô chutando aqui uma forma que pudesse fazer pesquisa. E aí você teria que comparar essa queda dessa carga viral, o quanto é que ela é efetiva não espalhar a doença em comparação com os outros métodos que a gente tem, que são isolamento e máscara. Eu acho super complicado, de novo, né? Eu vou dar crédito aqui pra pesquisa, porque eu acho que a pesquisa tem sua validade, certo? A gente não é contra a pesquisa, longe disso. De novo, existe resultado errado e resultado certo. Certo? O resultado tá certo. É um resultado que todo mundo esperava? Não. É um resultado negativo. Mas é um resultado muito importante ainda. Qual foi o problema? De novo, né? Foi feito um cartaz enorme sobre isso. Venderam uma coisa que ele não era. Estão usando novamente de politicagem para isso. O artigo, pelo que eu entendi, nem foi aceito ainda. Ele está no processo de revisão. Ou seja, ele pode ser aceito ou não. Tá certo? Pode vir uma versão mais atual dele.
Me parece, sabe, que essa pesquisa foi utilizada. A pesquisa não é de má fé, mas ela foi utilizada de má fé. Entendeu? Aqui eu quero Mais ou menos isentar. como o Dória tá tentando fazer com a vacina também, né? Também, não pode estar. Mas assim, não querendo tirar o mérito da pesquisadora, da UFRJ, porque aparentemente ela fez o trabalho. O trabalho tem as limitações, ela não esconde as limitações, ela aponta as limitações, o que é importante. Ela fala, olha, a gente não fez isso, não fez aquilo, a gente fez desse jeito. Isso é método científico bem feito, isso é honestidade científica. Ela não tem responsabilidade sobre como as outras pessoas vão usar o resultado dela. Infelizmente. Tá? Eu acho que esse é o problema. Diga-se de passagem, nesse circo todo que foi armado, a médica que foi lá falar, ela chegou a falar, jogar, sério. Ó, como a gente viu, hidroxicloroquina não funciona, infeliz ou felizmente não funciona em caso nenhum, isso foi tal, né? Então, tipo assim, eu acho que assim, os cientistas que estiveram envolvidos não teria problema. A questão é a seguinte, o que você está esperando de um governo chegar agora e falar tem comprovação científica se ele não sabe nem o que é comprovação científica? Se ele jogou uma fortuna num remédio que não foi comprovado? Se ele ficou forçando um remédio que não foi comprovado para a população? Então, tipo, olha, não adianta. Eles não pedem desculpa pelas merdas que fizeram, eles não reconhecem isso, e eles só usam o termo científico como se fosse qualquer coisa. Sim, e usar quando é a favor. Quando não é a favor, eles desqualificam a ciência. E assim, né, a gente já falou bastante, tirou sarro da hidroxicloroquina e tudo mais, mas a gente nunca desqualificou as pesquisas com hidroxicloroquina. Elas foram muito importantes porque era um potencial candidato a ser um remédio efetivo contra o Covid. Fizeram a pesquisa, chegaram num buraco que não levava a lugar nenhum, publicaram, olha gente, não funciona. Errado é quem, à luz disso, quer continuar tomando ou quer ficar indicando para as pessoas. A mesma coisa vale aqui. Eles pesquisaram a utilização da Anitta, chegaram aí nessa conclusão que parece pouco significativa. E aí? Errado tá quem vai pegar essa pesquisa com uma taxa ali de muito pequena, né? Eu não sei nem o que dizer sobre o resultado, mas uma conclusão assim, aparentemente não tão forte, né? E vender isso como uma conclusão muito forte. Não é inútil, porque aquela, né? Se ela chegasse e falasse não serve pra nada, já não seria inútil. Porque você sabe que você não pode tomar aquilo, entendeu? Tem essa utilidade. Eu acho que a conclusão é complicada. A inutilidade da conclusão no sentido como é que é? De você eu acho que a relevância aplicar diretamente. Porque a pesquisa é útil, sim, porque como eu falei, tipo, vai que você arranja um jeito agora de fazer uma pesquisa mostrando que uma específica dosagem que não faça mal e tal. Sim. Preventiva. O que eu não sei também se vai ser útil depois, mesmo que você saiba, né, que de repente você tomando a Anitta antecipadamente, quando você chegar na fase de transmitir, você vai ter uma carga viral menor e vai poder diminuir a transmissão. Você não vai fazer a população inteira tomar esse medicamento. Você precisa de um método. Não é um método efetivo para prevenção, para prevenir a disseminação, mesmo que fosse efetivo para um indivíduo. Então, tipo... E aquela, né, pra quem acha que a gente torce contra, não é sobre torcer contra. Eu adoraria que tivesse sido bom o resultado, porque a ideia de você diminuir a carga viral, diminuir a contaminação, seria excepcional pra gente. Especialmente nessa segunda onda, onde a gente deve ter ali mais contaminação de novo, né? O número de contaminados no Brasil, sei lá quanto tá muito alto. Mas enfim... Repetindo, o grande problema do coronavírus é a contaminação, porque ela se espalha muito rápido. O índice de morte não é tão alto. O problema é que todo mundo pega. Não importa se é 1% de morte, se a população inteira pegar... 1% é muita coisa. Muita gente vai morrer. E aquela, né? O problema de tudo isso é que quando vai pro rigor científico, você chega num lugar onde a conclusão não é tudo aquilo que anunciaram. De novo, né? O grande problema foi como venderam o negócio. Parece ter sido uma jogada política, uma resposta
a vacina de São Paulo, e aqui eu tô chamando de vacina de São Paulo, não é vacina de São Paulo também, uma resposta à Coronavac, uma resposta emergencial à Coronavac que meio que não é por aí, né? E tá tudo errado. Politicagem, né? Como a gente já Politicagem. comentou antes, tá tudo errado. Tá tudo errado. Olha, essas coisas têm que ser pesquisadas. O que funciona, aplica. Ponto. É isso. Não tem que ter política. Não importa quem descobriu o bendito remédio. O mérito aqui a gente tem que dar as palmas, né? A gente tem que bater pro Ministério da Ciência e Tecnologia por ter financiado a pesquisa. Ótimo, maravilha, é isso que a gente quer. Financiamento de pesquisa. Agora, você não pode financiar só as pesquisas que você quer e vender os resultados que não existem. E isso não é. E, de novo, pegar gráfico de banco de dados só para ilustrar uma coisa... Mas todo mundo que já fez ali uma apresentação de PowerPoint sabe como funciona. Amigo, você não está vendendo nada. Você está anunciando um resultado científico. Como é que anuncia resultado científico? Com gráficos, com dados, tudo certinho. Não do jeito que foi feito. Eu tive uma discussão com um amigo meu essa semana, porque ele viu essa notícia, saiu naquele programa A Voz do Brasil, né, que é um programa estatal, e ele falou, olha, pra mim é uma fonte confiável, né? É difícil que a Voz do Brasil estivesse envolvida num fake news, por exemplo. E eu comentei com ele que, cara, eu não achava que noticiar isso é fake news. Porque não é. A notícia foi dada. Errado foi quem vendeu a notícia de um jeito que ela não era. Entendeu? Esse é o grande problema. A agência, né, Voz do Brasil, fez o certo, noticiou o que tinha que noticiar. Ela não tem responsabilidade sobre o que o ministro da Ciência e Tecnologia fala. Né? Como é que faz? De novo, chegamos num ponto onde a gente descampou a política, né? Mas a verdade é que é isso, né? Você vê que toda vez que a gente for falar de Covid, aparentemente a gente vai ter que falar de um pouquinho de política sobre como as pessoas, os candidatos, nem candidato é ainda, né? Porque a gente está há 2 anos, há um ano e tanto de 2022. Já estão fazendo politicagem e só perde, né? Na verdade. Vamos ver aí se esse artigo realmente vai ser publicado, como vai ser publicado, né? Se não vai passar por uma revisão onde vão pedir para fazer um teste por maior tempo, o que vão questionar disso tudo. A gente provavelmente vai descobrir, né, conforme a vacina, a Coronavac vai ganhando força, o governo aparentemente vai querer ficar respondendo na mesma moeda, então a gente pode acabar vendo outros desdobramentos aí. A notícia é que, infelizmente, a Anitta parece não ser boa para isso. Eu acho que aqui a gente começa a entrar num ponto, não sei se você está querendo encerrar logo, mas eu acho que a gente ainda pode tirar mais leite dessa pedra ou água da pedra, eu nunca sei qual que é a referência certa. Acho que é leite de pedra. Então... Tanto faz, Tem uma passagem na Bíblia que mete o pau na pedra, a pedra racha e sai água, se eu não me engano. Que seja, eu não sei qual que é a referência. Então quer dizer que você não quer falar de política, mas você quer falar de passagens da Bíblia, é isso? Ótimo, é por esse caminho que a gente vai bem. Boa. Boa. Não, eu só tô querendo saber da referência, mas que seja a referência que for, vamos tentar tirar um pouco mais disso daí. Porque eu acho que a gente entra numa seara importante aqui. Né, que tudo isso, no fim das contas, toda essa politização, até comentei numa discussão que eu tive recentemente, o problema dessa politização toda é o seguinte, o político está tentando pegar para si a credibilidade da ciência. Né? E essa mistura, quem sai perdendo é a ciência, porque quem tem credibilidade é a ciência, e quando o político se mistura com aquilo, a credibilidade negativa do político vai para a ciência. Que é, por exemplo, o que acontece na vacina do Butantan. Vamos chamar de vacina do Butantan, que é melhor. Né? Chama de Coronavac, que não tem erro. Mas eu prefiro chamar de vacina do Butantan. Eu reforço, cara, tipo, o que eu dou de credibilidade pra essa vacina é porque o Butantan tá na jogada. Sem ponto, saca? E é isso, o Dória fica nessa politicagem e tudo mais e só prejudica a vacina, porque o pessoal fica nessa. E desconfiando do Dória. E com certeza tem toda a razão para desconfiar do Dória, porque o Dória é um político. Ele tem seus interesses. A vacina
Não, a ciência não, a pesquisa não. Quer dizer, a pesquisa tem um interesse, né? É Que é chegar no trazer conhecimento. trazer à luz a verdade sobre determinado tópico. Exatamente. Quando você pesquisa uma vacina, você tem um interesse. Curar as pessoas e ganhar dinheiro com isso. Não existe isso de não querer ganhar. E existe, obviamente, interesses aí. E vai rolar dinheiro, ponto. Tipo, assim que a Acontece, vacina for né? desenvolvida, exatamente isso. O que se espera que o governo compre as vacinas e entregue e dê para a população. Né? E posteriormente, quem tem essa patente dessa vacina vai conseguir lucrar, porque, como a gente já comentou anteriormente, o corona não vai sumir depois disso. Não. É, quem desenvolver primeiro vai ganhar uma boa grana. É, só que você falou dessa coisa de o político arrasta essa desconfiança dele para a área da saúde. É legal da gente falar sobre a OMS, né? Especialmente aqui no Brasil, a Organização Mundial de Saúde, desde que a pandemia começou, é só alvo de crítica. Só alvo de crítica. Só. Até que foi nessa semana que passou, a OMS soltou uma nota dizendo que ela não concorda com a obrigatoriedade de vacinas. E de repente, a OMS é a melhor sensata organização de combate ao Covid e corrupção. Brincadeira. Mas assim, a OMS tem Selo outro alerta status. hipocrisia. Vou criar esse selo, porque vira e mexe a gente passa por esse momento, né? Exato, e foi bem isso, foi assim, da água pro vinho, a OMS passou de organização chino-comunista que quer controlar o mundo pra tá certinho a OMS, é isso aí, confia na OMS. Gente, o que aconteceu? Não é porque tem uma posição que é favorável ou contra você que você não pode dar crédito pro negócio. Gente, de novo, não somos nem Gabriel nem eu partidários do senhor João Dória, atual governador de São Paulo. Nem um pouco. Assim, eu acredito que eu tenho pouquíssimo em comum com o João Dória na questão de pensamento, né? Mas mesmo assim, a atitude dele de envolver o Butantan em fazer esse consórcio com a Sinovac, pra mim, ótimo. O que o governador fez de criar esse... Ai, como é que chama? Tem um nome. Um protocolo de quarentena. Pra mim, ótimo, boa atitude. Parabéns por fazer o seu trabalho. Assim como quando o atual ministro, não sei se ele é ministro ou se ele ainda é ministro interino, Não, ele foi efetivado. Ele foi efetivado. Ele foi efetivado Pazuello, né? pra aí sim o Bolsonaro humilhar ele. Então, mas de novo, quando ele, enquanto ministro, falou, olha, a gente vai comprar não sei quantas milhões de doses da vacina, legal, não sou partidário dele, não sou partidário do governo, mas achei uma atitude correta. Aí vem o governo e fala, não vai comprar. Aí eu falo, pô, governo, você tá errado. Então, não é uma questão de defender político ou ter simpatia por político. É uma questão de atitude, são as atitudes que eles tomam. De novo, eu não tenho absolutamente nada contra o astronauta Marcos Pontes, nada. Eu nem conheço ele para ter alguma coisa contra ele. Acho legal a iniciativa dele patrocinar, né, fomentar a pesquisa em Covid, que seja, né, usando a Anitta ou não. Acho errado a atitude dele em vender um resultado que ele não tem. Tá vendo? Você pode concordar com uma coisa, discordar da outra e não ser hipócrita sobre. Não tenho nada contra o astronauta, até tem um travesseiro viscoelástico aqui. Sacanagem. Mas é assim, a gente não tem. Eu acho que aqui a gente pode dizer que a gente não tem o nosso político de estimação, né? A gente não concorda com o político, a gente concorda ou discorda das atitudes que eles tomam. E eu acho que é isso que tem que ficar claro. Eu acho que se todo mundo tivesse esse entendimento, a gente não tava nesse fogo cruzado que a gente tá hoje, questionando vacina, esse tipo de coisa, né? E outra coisa que eu queria falar sobre isso é... Aí existem muitas discussões, né? Mas a gente está tendo acesso a muita informação. Muita informação. E isso não vem de hoje. Vem com essa revolução digital. E agora todo mundo se interessa pelo meio científico porque jogaram... Toda a carga ficou em cima do meio científico porque tem que sair uma solução para essa bendita dessa crise. E vai sair do meio científico. E vai sair. Isso não tem outro lugar para recorrer, né? Exato.
Na hora de cortar dinheiro e na hora de recorrer para sair de uma crise, eles sempre vão nisso, né? O que não faz o menor sentido, mas vamos lá. E aí, o que acontece, pessoal? Tipo, tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque agora se tem acesso a meios. E, eu sou doutor em física, o Ricardo é doutor em física, a gente toma todo esse cuidado para falar de áreas, às vezes áreas dentro da física. Por quê? Porque ciência não é um negócio fácil, não é um negócio simples, certo? Cada área tem sua particularidade. E a coisa mais importante de uma pesquisa é exatamente a conclusão. E o problema é esse. As conclusões nem sempre são simples de entender o que significam as conclusões. E as conclusões são importantíssimas. É como a gente falou, tipo, esse negócio da Anitta tem uma conclusão que se você for entender, olha, é uma conclusão cientificamente extremamente válida. Mas não significa uma solução. Eu acho que assim, a conclusão é tão, nesse caso, tão difícil que você tem duas interpretações completamente distantes da mesma conclusão. Você tem, de um lado, alguém que diz que a conclusão comprova cientificamente, blá, 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 diminuição da carga viral, e tem uma doutora em microbiologia falando, olha, conclusão não significa nada. Entendeu a diferença? Tipo, a conclusão desse trabalho é tão complicado que você tem duas frentes totalmente distantes que tiraram coisas totalmente diferentes da mesma conclusão, do mesmo texto. Na realidade são coisas diferentes. É exatamente isso, são coisas diferentes, né? Tipo, é fake news dizer que diminui a carga viral? Não, porque provou. Não. Diminui a carga viral. E qual é que é o problema? Não necessariamente diminuir a carga viral na época que está diminuindo vai diminuir o contágio. Entendeu? Então, parece que um dos lados, né, e aí foi o lado do ministro, inflou as conclusões, né? Deu aquela, olha, pegou a conclusão, encheu de esteroide e soltou por aí. Exatamente o que a mídia fez com Vênus. Exatamente o que a mídia fez com Vênus. Exatamente o que a mídia faz. E, de novo, não é culpa da mídia, porque é o trabalho dela. A mídia tem que vender manchete, né? Infelizmente é assim. A gente tem que aprender a viver com isso. Mas o problema é quem inflou aquele resultado e vendeu como uma coisa que ele não é. E aí, sabe pra quem que vai pegar mal isso daí? Pra mulher que conduziu a pesquisa, pra coordenadora da pesquisa lá da UFRJ. Que não tem a mínima culpa no negócio. Ela fez a pesquisa, aparentemente, né? A gente coloca um aparentemente, né? Porque a gente realmente não estava lá no grupo. Teve toda a honestidade científica de falar o que foi feito, o que não foi feito, de apontar limitação do estudo, que é muito importante. Apontou todos os procedimentos e apontou uma conclusão. O trabalho dela, aparentemente, não tem nenhum problema. De novo, ela infelizmente não é responsável pelas conclusões que tiram da conclusão dela. Eu tô pensando numa metáfora melhor pra explicar isso, mas por enquanto vamos com essa daqui. É como se você chegasse pra alguém numa praia querendo pescar e perguntasse, tem peixe no mar? O cara responde, tem. E aí você vai, joga uma vara de pescar, sem isca, sem nada, passa um dia inteiro tentando pescar, e depois quer esmurrar o cara que dizia que tinha peixe. Não, peixe tem. Peixe tem. De fato, a conclusão dele tá certa. O que ele falou é verdade. Só que isso não quer dizer que a partir daí, você jogando um anzol, você vai conseguir pegar o peixe. Ponto. Ou então, né, talvez para trazer mais pro brasileiro do que mais possível, mais próximo do brasileiro, é você chegar depois de Corinthians e Vasco e falar: o Corinthians reencontrou o rumo das vitórias, ninguém para o meu Corinthians. É mentira? Não, o Corinthians reencontrou o rumo das vitórias, ganhou 2-1 do Vasco, com gol de Everaldo no final do jogo. Assim, quando eu falo o Corinthians reencontrou o rumo das vitórias, ninguém segura o meu Corinthians, parece um negócio muito legal. Quando você viu o jogo, viu como é que foi, pode ter sido um por acaso aquela vitória? Pode. É mais ou menos o que aconteceu, tá? Foi ali comprovado cientificamente que a carga viral diminui ali um dado percentual? Foi. Esse percentual é significativo? Aparentemente não. Esse percentual significa alguma coisa em relação ao contágio? Aparentemente não.
Tá? E, de novo, não tomem a nossa palavra como verdade. O Gabriel tem todo o trabalho de deixar linkados os artigos. Vai lá e lê, tira as conclusões. Mas tenta ler sem parcialidade. Tenta ler sem querer interpretar. Só lê e aí você tira a sua conclusão. Eu acho que é o melhor que a gente pode pedir pra você fazer. Eu só vou falar de um negócio aqui que tá acontecendo, que é mais um negócio de conclusão, né? Um das pessoas do grupo de teste da Coronavac morreu. Não foi da certo? vacina de Oxford? Não, é da Coronavac. Certo? Ele morreu. Não soltar. Bom, eu não vi ainda. Qualquer coisa, se eu descobrir, eu jogo nos comentários aqui as notícias. Até o momento não tinha soltado se o cara era do grupo de que tomava placebo, o cara que tomava a vacina. Só sabia que era um médico de 28 anos. Não. Você tá falando bobagem. Isso aí ele morreu por causa da vacina de Oxford. Foi a vacina de Oxford que deu isso. E aí eu já vou meter todo. Eu já vou meter todo o spoiler que ele tinha morrido e aí depois foram descobrir que ele tinha tomado placebo. Na verdade, ele morreu de qualquer outra coisa. Tá, serve do mesmo jeito. Ele tava discutindo e. Olha só que coisa. Não, e aí vamos lá. Olha como chegou a fake news. Chegou a fake news por mim que era da vacina da chinesa. E na realidade é a vacina de Oxford. Foi. Olha só, né? E outra. O cara morreu de 28 anos. Até o pessoal da pesquisa paralisar a pesquisa e dizer, olha, deu algo ruim. Não dá pra concluir nada. O pessoal já concluiu. Não, a vacina mata. Peraí. Ela passou pela fase 2. A fase 2 é exatamente pra ver se ela mata. Tá? Calma. Vamos com calma nesse negócio, né? Porque na fase 3 tem exatamente isso, a galera que toma placebo e a galera que toma a vacina. Essa galera que toma placebo, se alguém da galera que toma placebo morreu, isso é mais do que normal. Porque afinal de contas, essa galera... qualquer outra coisa. Pra essa galera ser um grupo de controle e essa pesquisa valer, essa galera vai ter que você vai ter que ver nessa galera a contaminação. E nessa galera não. Certo? E se vai ter contaminação aqui, pode ter morte também. Acontece, né? Inclusive, acho que foi... E você vê como é uma conclusão que eles saltam. Não faz sentido. Não faz sentido. E assim, acho que foi durante a fase 2 ainda da vacina de Oxford, teve uma paciente no Reino Unido também que teve efeitos colaterais graves, né? E aí pararam toda a pesquisa e aí depois descobriram que na verdade não tinha muito a ver com a vacina. Os sintomas que ela estava apresentando era de outra coisa. A Johnson paralisou também por causa disso. Isso tudo só mostra segurança do método. Porque, assim, eu consigo entender quem fica com o pé atrás com a vacina por causa da velocidade com que ela foi desenvolvida e pela quantidade de teste que foi feito. Porque não é segredo para ninguém. Uma vacina demora mais de 5 anos para ser desenvolvida seguramente com todos os testes. E, com certeza, né, essas vacinas que estão sendo produzidas para coronavírus, elas tiveram os seus protocolos flexibilizados. Então, é entendível você ficar, complicado, flexibilizaram aí. Mas então, flexibilizaram a de Oxford, a da Pfizer, a da Sinovac, a de todas as outras, sabe? Você vai ficar escolhendo agora? Aí não, né? Aí é outra coisa. E vamos lá, existe ranges de flexibilização, por exemplo, Sim, da Inglaterra tem um caso muito específico que a gente pode mostrar, que é uma flexibilização na ética, né? Na ética. Você está pesquisando uma vacina, você tem que ter um grupo grande exatamente para ter certeza que alguém vai se contaminar no grupo de controle, que é o grupo que toma placebo, certo? E assim como deveria ter algum caso que assim você pode presumir que teve caso de tentativa de contágio, digamos assim, no grupo que está sendo vacinado, né? Para acelerar o processo na Inglaterra, por exemplo, eles estão admitindo as pessoas se contaminarem. Isso, eticamente, é muito questionável. E normalmente não é usado em nenhuma vacina. Mas você tem uma flexibilização na ética nesse sentido, porque tem um monte de gente morrendo, a gente precisa de uma resposta rápida. Ponto. E não entendeu? Esse tipo de flexibilização, por exemplo, não acaba influenciando diretamente na vacina. É só realmente uma questão ética da coisa. Né? Exatamente. Então,
todos esses processos são processos gigantescos, complexos, muito bem estruturados, e tem que lembrar que a população só chegou a 7 bilhões por causa desses processos. Então a gente tem que confiar que a flexibilização que eles estão fazendo não vai afetar o resultado final, e a gente vai conseguir. É o que dá pra fazer, não tem o que fazer mais. Se só ficar desconfiando, você só tem a perder. É o que cabe pra gente, né? É o que cabe pra gente. Mas é isso, vamos encerrar por hoje? Acho que tá bom, vamos encerrar, senão a gente acaba nunca, né? Exato. Porque é final de semana, mas o trabalho chama. Então, pessoal, até semana que vem. Por favor, deem um pulinho lá no podcast para ouvir um pouco mais sobre os Osiris Rex, seja lá qual dia saiu o podcast. E claro, né, se a você gente deve notificar no grupo do Facebook. Sim, e se você ficou aqui até o final, por favor, compartilhe, curta, dê like, dê dislike, comente, faça todo o trabalho, ative o sininho, todo o trabalho que o YouTube pede para você fazer. Tá ok? Beleza. Até mais.